primeiro, vai lembrando. Ouço cadeias quebrando. Lembra em áreas da tua vida que precisa ser solta. Vai dizendo, Senhor, vai lá, Senhor. Ouço cadeias Espírito Santo, vai lá, Espírito Santo. Me libera, Senhor, libera. Ouço cadeias quebrando. Satanás pode ter aprisionado, mas a chave está na sua mão. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Ele diz, eu vou te dar a chave dos reinos de Deus. Ouço cadeias. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. A chave está com você, querido. Ouço A chave está com você. quebrando. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. Aplaudindo. Obrigada, louvor. Se é para ele, tá fraco. Pode ser mais forte. Pode sentar, igreja. Igreja viva do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Enquanto o louvor está sentando, aleluia, cumprimento você que já está aqui e você que está em casa também, né? Você que está em casa nos ouvindo pela live, tem um som esquisito aqui em cima. Você que está nos ouvindo em casa, você que está assistindo o culto, você ainda tem um tempo para linkar alguém, para colocar para alguém ouvir também, ao vivo, nesse lugar. Vamos trocar, Daniel. Amém? Melhorou? Eu sei que eu estou um pouco rouca, mas o microfone estava mais que eu. Amém? Pode então sentar, você que está de pé. Abra comigo já em 1 João 3:8. Já deixa aí na tela, o Gabriel que está aí atrás, deixa aí na tela para mim. Nós estamos na terceira semana. A primeira semana nós falamos de amigos invisíveis. Aliás, amigos não, inimigos invisíveis, né? Que trabalha por trás de nós, que maquina contra nós, que muitas vezes nós não enxergamos. E por não enxergarmos, muitas vezes a gente tropeça porque a gente não enxerga. A gente tropeça naquilo que não enxerga, é verdade ou não? Porque aquilo que nós enxergamos, nós não tropeçamos. Geralmente a gente tropeça naquilo que a gente não conhece. Então a primeira semana de novembro nós falamos sobre inimigos invisíveis. A segunda semana eu falei de quebrando cadeias, da forma como Deus tirou Pedro lá daquela cadeia. Eram 16 soldados, né? 16 soldados que Herodes colocou lá, e um anjo foi lá, arrancou Pedro de lá, escondido embaixo das asas do Altíssimo, rompeu todas as cadeias, os portões de ferro. Porque, queridos, quando a gente está no propósito, quando a gente está com Deus, não adianta. Deus nos livra e Deus nos esconde, e Deus quebrou aquelas cadeias ali para Pedro sair. Hoje eu queria que você entendesse um pouquinho mais que são os cativeiros no qual Satanás realmente nos aprisiona. E você vai entender que há cativeiros que, mesmo você estando dentro da igreja, talvez você já está um tempão dentro da igreja, mas tem áreas da tua vida que Deus tem interesse. Nessa noite Ele está olhando para para soltar essas áreas da tua vida. Eu conheço muitas pessoas, querido, que levam uma vida, estão dentro da igreja, até professam a Cristo, estão no meio do povo de Cristo, tem promessa de Deus, mas não conseguem se soltar em áreas da sua vida, estão presas em cativeiros. E eu quero mostrar para você que Deus hoje, nessa noite, na terceira semana, Ele veio para romper, sabe? Romper coisas que talvez você nem perceba, você já está acostumada com ela, você já está aceitando, e Deus está dizendo, não, eu botei o olho em você hoje, eu te trouxe aqui, eu quero romper com áreas que estão presas na tua vida, amém? A palavra do Senhor diz em 1 João 3:8, quem pratica o pecado é do diabo. Bom, isso é ponto final. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque quando a gente está com a semente de Cristo, a gente vai praticar realmente o que Cristo quer que nós praticamos. Nós renunciamos o pecado, amém? Só que o mais interessante, por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Agora eu queria me ater aqui, para você entender um pouquinho. Para isto, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Quem? Não, peraí, quem é o Filho de Deus? Por isso Jesus se manifestou para desfazer, diga comigo, desmanchar, destruir as obras do diabo.
Amém? Então, querido, eu entendo que o quê? Que o diabo faz muita obra. O diabo trabalha, ele é um arquiteto, ele é famoso, e na área dele, ele maquina, ele constrói fortalezas. O diabo trabalha, amém, gente? Ele faz obra. O que é obra? É trabalho, é serviço. Quando Deus disse assim, olha, o meu filho se manifestou para destruir as obras do diabo, significa que o diabo trabalha muito. O diabo trabalha sutilmente. Outra coisa, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa para construir e desconstruir. O trabalho do diabo é construir fortalezas, é construir na tua mente, no teu coração, fortalezas para você não conhecer a Deus. Todo mundo, todas as pessoas que conhecem a Deus de verdade e de fato, as pessoas não ficam aprisionadas por artimanhas e obra de Satanás. Então a maior construção que ele faz é para você não conhecer o Deus que te criou, o Deus que você serve e o Deus que te chamou. Mas ele faz obra, ele constrói. E Satanás, ele é astuto, ele não tem pressa. Um dia ele bota um tijolinho, outro dia ele bota outro tijolinho. Ele vai construindo, ele vai rodeando, ele vai vendo qual é a parte que está precisando. Ele percebe na tua casa hoje, por exemplo, o que deu errado, e ele vai lá, entra naqueles buraquinhos, e ele vai colocando massa, e ele vai colocando cimento. Ele realmente é um arquiteto. Ele faz, ele trabalha. Sabe, querido, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, por favor, ainda está ruim aqui em cima, tá? Está bem ruim o som aqui. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Coloca aí para mim, por favor. Aleluia. Aleluia. Porque andamos na carne e não militamos segundo a carne. Vai lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Querido, Satanás, ele cria fortaleza, ele cria castelo. E outra coisa, ele não levanta castelo para ficar fora do castelo. Ele levanta paredes, castelos, fortalezas. Para quê? Para morar ali, para habitar ali. Sabe, a mesma palavra que está em 1 João 3,8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, a nossa arma é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Amém? Então você está armado, você tem uma arma, você pode atacar o teu inimigo. Você tem uma arma poderosa. Você foi equipado com uma arma para atacar o inimigo. Mas você precisa entender que ele tem fortaleza, ele cria castelos. E tem muita gente que estão acomodados. Deus me falava nessa tarde, ainda continua aqui, mudo de microfone, não mudo de microfone, o que eu faço? Aqui, tá ruim aqui em cima, pode subir aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está toda a fortaleza do inimigo aqui no som, está destruída em nome de Jesus, amém? Todo levante está destruído. Quando a gente começa a desmascarar Satanás, ele começa a botar suas asinhas de fora. É sério isso. Ele tem fortaleza, ele tem castelo. Coloca o outro para mim, por favor, ô Gabriel. Aleluia. Destruindo o argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então assim, Satanás, ele vai construindo castelo contra o conhecimento de Deus. O que o homem é? O que nós fizemos, amado? Antes de eu entrar ali para a palavra que Deus quer falar nessa noite, o que nós fizemos? Nós lemos um pouquinho, nós conhecemos aí 0,1% da Bíblia, e a gente acha que a gente já conhece, que a gente já não precisa mais aprender, que a gente não precisa se aprofundar, que a gente não precisa orar todo dia, que a gente não precisa ler a Bíblia todo dia, sabe, que a gente não precisa. Eu volto a dizer que Hebreus 14:12 não precisa abrir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela é uma espada. Então se você não lê a Bíblia, se você não determina a Bíblia dentro da tua casa, se você não levanta essa espada do Espírito dentro de casa, você está fraco, você realmente não está conseguindo destruir as fortalezas de Satanás. Porque o que Satanás quer? Que você não leia a Bíblia, que você não ouça louvores, que você não obedeça a palavra, que você não se equipe desse armamento.
Porque você é equipado com a palavra, a hora que vem o dardo inflamado, que está lá em Efésios 12, que a hora que vem 6:12, a hora que vem o dardo inflamado, você diz: espera aí, Satanás, sai daqui, porque está escrito. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi tentado pela palavra. Só que ele dizia, Satanás conhecia a palavra e ele rebatia, até que no final Satanás disse assim para ele: ó, se tu prostrares e me adorares, eu te dou todo esse reino aí, todo esse reino da terra aí é meu, eu te dou. Jesus disse: está escrito, somente a um adorarás, que é o meu Pai que está nos céus. Então quando vem os dardos inflamados, você combate na palavra. Por isso que muitas pessoas são vencidas, porque não conhecem a palavra de Deus. Você não tem que conhecer pregador famoso, você não precisa conhecer o melhor músico, você não precisa ter um talento elevado. O que você e eu precisamos é ler a palavra todos os dias e bombardear e destruir fortalezas com as armas espirituais, querido. Mas abra comigo em Lucas 13:10. Aleluia. Você está aí comigo? Glória a Deus. Diga: que bom que eu estou na casa de Deus. Diga: eu vou aprender mais um pouquinho. Eu vou destruir uma fortaleza essa noite, amém? Você está destruindo fortaleza hoje aqui. Você veio para a casa dele, ouvir dele. Você está destruindo fortaleza, amém? Você está destruindo o castelo que ele está fazendo. As pessoas, elas deixam Satanás construir, e elas não rebatem, porque elas não têm conhecimento da palavra. Aleluia, aleluia. Acharam comigo? Lucas 13:10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem estava ensinando? Jesus. Numa das sinagogas. Todos os sábados havia ensino nas sinagogas. Todos os sábados os judeus, enfim, todo o povo ia para lá para aprender. Era ensino. O sábado ninguém trabalhava, sabe? No sábado era simplesmente para lá ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, quando eu era muito pequena, meus pais bem italianos mesmo, né? Meus bisas vieram da Itália, e eles tinham uma tradição muito violenta, que era um tradicionalismo. No domingo ninguém poderia fazer nada. Quando eu era pequena, era o domingo, ninguém fazia nada no domingo. Domingo ninguém fazia nada, porque era um dia santo. Eles tinham essa tradição. E aqui, né, na época de Jesus, era o sábado. Ninguém poderia fazer nada no sábado, simplesmente sentar lá e ouvir da palavra. E Jesus estava lá num dia desse. A palavra do Senhor diz que em várias partes do evangelho que Jesus ia constantemente na sinagoga nos sábados e ensinava. Muitas vezes ele sentava para ouvir, mas ele ia mais ensinar. Por quê? Porque, pastora? Porque quando Jesus ensina, quando Jesus fala, há libertação, amém? Quando Jesus fala a própria palavra viva, porque Jesus é a palavra, amém? Quando ele lança a palavra, a gente liberta. O que liberta você, querido, não é uma igreja, não é a sinagoga. O que liberta você é a palavra que sai do altar. A palavra de Deus é que liberta, amém? E ele estava ali num sábado normal, um sábado comum. Presta atenção aqui na pastora, tá? Era um sábado normal, comum. Só que eu não tenho por comum quando Jesus está no ambiente. Quem está aqui comigo? Eu não tenho por comum, por exemplo, querido, um culto de quarta-feira, mais um culto. No sábado mais um culto. Não, se a gente jejua, se a gente ora, se a gente se consagra, Jesus está no ambiente. E não se torne comum aquilo que Jesus realmente vai fazer aqui nessa noite. Não é comum, não é normal, é mais um culto. Não é mais um culto. É um culto profético, é um culto onde Deus vai liberar de cativeiro as pessoas que talvez faz anos que estão presas. Amém? Ele estava aqui, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha, querido, foi Lucas que escreveu, foi o doutor Lucas que escreveu. Se ele disse que de modo algum poderia endireitar-se, porque humanamente, pela medicina, inclusive por ele que era doutor, ninguém poderia fazer mais nada. Aqui não se diz assim, olha, estava a Ana ali, estava Maria ali. Não, o nome dessa mulher já era chamada de mulher encurvada, mulher que não olhava para cima, mulher destruída. E Jesus estava assim, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade.
Se você acompanhar a história, essa mulher estava todos os sábados na sinagoga. Essa mulher ia com toda a dificuldade que ela ia, seja chuva ou seja sol, ela estava na sinagoga. Ela estava ali. Ela não tinha problema de dizer assim, não, hoje eu não posso porque eu fiquei mais encurvada ainda. Não, hoje eu estou com uma tosse horrível. Hoje eu amanheci com dor de cabeça. Não, ela entendia que ela devia estar na sinagoga aprendendo da palavra de Deus. Ela, com a dificuldade dela, ela estava ali. Olha só, e tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada. Oh, queridos, quantas pessoas que com muito menos que essa mulher pararam de andar? Que é isso, pastor? Quantas pessoas que eu conheço na minha caminhada, querida, que com enfermidade ou com qualquer obstáculo ou com situações precárias pararam de andar? Essa mulher, ela andava encurvada, mas ela não ficou parada. Ela estava encurvada para essa terra. Todo mundo a chamava de encurvada. Ela sentava na última cadeira da sinagoga. Mulher já não podia falar, imagina encurvada. Ela tinha uma dificuldade enorme. Ela tinha problemas sérios, mas ela, a palavra de Deus diz que ela andava encurvada. E sabe, quem busca, encontra. Quem bate, acha. Quem não para no meio da caminhada, mesmo encurvada, mesmo com situações presas, quem continua andando, um dia o mestre vai tocar e as coisas vão se endireitar. Diga para o teu irmão do lado assim, o negócio é tu não parar. A situação financeira está encurvada? A situação do casamento está encurvada? Existem coisas na tua vida que está encurvada, que está torta? Querido, continua andando mesmo que torta, porque a hora que Jesus tocar, tudo endireitará. Aleluia! Ela estava 18 anos e ela estava dentro da igreja. Ela ia na sinagoga. Ela não parava de buscar. Ela não, sabe? Ela olhava todos os pés das pessoas. Ela nunca conseguia olhar o rosto das pessoas. Ela olhava as pessoas tudo por baixo. Ela era encurvada, ela era torta. Mas ela não estava torta por causa da medicina. Ela não estava torta por causa de uma doença, humanamente falando. A vida dela estava torta porque ela tinha espírito maligno na vida dela. Talvez você diz assim, pastor, eu estou 10 anos na igreja. Pastor, eu já estou há 18 anos. Pastor, eu estou há 8 anos. Eu venho. Eu amo Jesus. Eu busco Jesus. Eu quero, eu oro, eu leio a Bíblia. Claro que nem da forma que tem que ser, mas eu estou aqui na sinagoga. Todos os sábados eu estou aqui, pastor. Eu venho. As pessoas não me enxergam, as pessoas não observam, mas eu estou aqui. Eu venho. Mas tem coisas encurvadas na minha vida. Tem coisa que precisa se libertar na minha vida. Tem coisa que precisa se endireitar na minha vida. Sabe, pastora, tem coisas que ainda está torta na minha vida. Tem coisas, pastora, que eu busco, eu oro, mas as coisas não acontecem. Aquela mulher também. Aquela mulher também. Eu imagino o quanto que ela orava. Eu imagino o sofrimento para aquela mulher chegar até na sinagoga. Eu imagino, ela sentava no fundo da galeria. Imagina, era a última a chegar e a última a sair. Ela tinha situações para parar com a vida dela. Ela tinha situações para desistir. Quantas vezes que eu também não fiquei encurvada? Quantas vezes as pessoas não riam de mim? Quantas pessoas, às vezes as pessoas diziam, você está na igreja, e por que contigo não está acontecendo? Você está na igreja, por que o teu casamento ainda não mudou? Teu marido continua bebendo ainda mais. Por que tu está tão encurvada com a situação do teu casamento, financeiramente falando, teu filho? Talvez tenha uma situação encurvada lá na tua casa, querida. Talvez você está aqui na igreja e você diz assim, meu Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando, eu não deixo de ir. Mas há situações aprisionadas lá, que só Jesus indo, só a palavra indo para ser solto. E essas quarta-feiras é para isso. É para que as situações que estão tortas, as situações que estão realmente necessitando de um toque do mestre, chegue até essa pessoa que não está aqui, ou até você. Talvez as pessoas estejam tão encurvadas que elas não conseguem mais vir para a igreja. Talvez as pessoas estão tão tortas, tão encurvadas. Satanás, ele foi dobrando, que a única coisa que essa pessoa vê é o chão.
A única coisa que essa pessoa vê é realmente o mais baixo lugar. E você está aqui, você traz aqui uma água, uma foto, e você intercede. E o mestre que desencurva, o rei dos reis, o mestre que desencurva, vai até lá. E ele desentorta aquela situação. Quem crê comigo? Querido, meu marido não vinha para a igreja, mas cada vez que eu vinha, ele desentortava um pouco. Verdade. Cada vez que eu levava um pouco de luz para casa, ele ia se endireitando um pouco. Então talvez a pessoa não está aqui, mas enquanto você está aqui, aquele que bota no lugar todas as coisas está indo lá. Eu creio nisso. Eu creio num Deus assim que faz. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas e Ele tem todo o poder. De modo algum ela podia endireitar-se. Estava no limite, não tinha mais jeito. Conhece um caso que não tem mais jeito? Conhece? Que aos meus olhos não tem mais jeito, eu conheço. Eu tenho situações, não na minha vida. Ontem mesmo, escutando a minha cunhada, ela falando do irmão do marido, que não tem mais clínica para ele, não tem mais lugar que se consegue levar. As pessoas já não querem mais aceitar ele em casa. E ontem mesmo ele foi numa terapia lá numa igreja, porque o pastor disse que para Jesus tem jeito. E o pastor está ministrando com ele, porque pastor é muito doido. Pastor, ele é assim doido. Ele olha o cara que está, sabe, sem narina já, e diz assim: Deus vai te libertar e você vai ser um músico. Porque a gente serve um Deus do impossível. Ela de maneira nenhuma ela poderia se endireitar. Eu quero que você pense um pouquinho agora em uma situação na tua vida ou da tua família que aos olhos naturais de jeito nenhum vai endireitar. É esse lado aí que Deus vai trabalhar. Quando você pode endireitar, deixa com você. Mas quando nada mais se pode fazer, entrega para Ele. Entrega para Ele. Deus aí? Deus está aí? No 12, e vendo a Jesus, olha só, gente. Jesus lá pregando. Ela estava há 18 anos naquela situação. Jesus entrou na sinagoga num sábado. Ele entrou aqui na quarta-feira em Morro da Fumaça também. Ele está aqui hoje, amém? Veja bem, ele entrou lá e ele parou uma hora e disse: Ei, você que é a última aí da cadeira, você que não, eu quero ver o teu rosto. Aí o pessoal: tá louco? Quem que ele está chamando? Não, é ela ali mesmo, aquela lá, aí encurvada lá atrás. Aquilo que é a escória da sociedade, aquilo que ninguém mais quer. Jesus viu. Jesus parou o que estava fazendo, ensinando. E ele não chamou os principais aqui da cadeira, os principais da sinagoga. Ele não chamou, ele olhou lá atrás e ele disse: vem cá, é você. Jesus, ele chama para si a responsabilidade. Veja bem, essa mulher não clamou, essa mulher não estava chorando ali. Ou imagine quantas lágrimas e quanto chão aquela mulher já tinha lavado com as suas lágrimas. Eu imagino quantas pessoas já esbarraram nela, quantas pessoas já até derrubaram ela, quantas pessoas riam dela, debochavam dela, querido. Mas quando Jesus olha o coração, ele diz: traz para mim. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, não importa quantas vezes o inimigo disse para você: não tem mais jeito, acabou, o que é que tu vai fazer na igreja ainda? O que é que te resta de esperança? Querido, é com esses que Jesus quer trabalhar, querido. Ele disse: ei, você aí atrás, é você mesmo. Aí as pessoas: ué, será que ele está chamando ela? Hoje é sábado, ele não vai ser doido de curar. Será que ele está chamando ela?
Será que é com ela que ele está falando? Eu quero dizer que Deus está falando com alguns encurvados aqui nessa noite, que tem se prostrado na tristeza, que tem se prostrado no desespero. Alguns jovens que estão sem esperança, algumas pessoas que estão sem esperança, que disseram assim: até vou para a igreja porque eu quero a salvação. Não, está até acostumado com a encurvar, está até acostumado com a curva, está até acostumado de ficar prostrado para o diabo. Já acostumou, está dizendo assim: não, é isso mesmo, não tem problema, ninguém vai me resolver. Querido, tu não pode te acostumar com esse aleijamento, querido. Tu não pode te acostumar, porque não é normal uma pessoa que está com Cristo se encurvar para Satanás. Não é normal. Você não pode aceitar o teu casamento sendo destruído. Tu não pode aceitar o teu filho nas drogas, querido. Querido, eu e meu marido tivemos uma fase na nossa vida que nós ganhamos e trazemos o nosso filho adolescente de volta no joelho. Eu disse: eu não criei filho para Satanás. Querido, quando você decide, quando você não se aceita esse encurvamento, essas coisas tortas que o inimigo quer colocar na sua vida, achando que é normal. Aquela mulher estava lá atrás, já era normal, vou morrer encurvada, é importante ser salva. Não! O meu Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, diz o Senhor, para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida encurvada para Satanás. Deus está te enxergando nessa noite. Para de se encurvar para Satanás. Está concordando que você tem que ficar assim, que você não pode, que você não consegue. Jesus está chamando você nessa noite. Ele está dizendo: você mesmo que está aqui me olhando nessa noite, vem para cá. Chamou para si ou a si e disse: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. Tudo que você precisa, querido, tudo que eu preciso é ouvir do Senhor Jesus: eu estou livre. Porque quando Satanás escuta Deus falar ao nosso coração e nós nos posicionarmos conforme o Deus falar, Satanás vai dizer assim: meu Deus, eu vou ter que largar o que eu aprisionei 18 anos. Porque aquele que é maior do que o mundo, maior do que as estrelas, maior que tudo, aquele que fez tudo, deu a voz de comando nessa noite e diz: tu estás livre. Talvez, como essa mulher, ela não se endireitou imediatamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você tem que entender a voz profética nessa noite. Deus está dizendo naquela situação que tu tens maquinado, que tu tens pensado, e que talvez você já tenha até aceitado. Jesus está chamando para perto essa situação e está dizendo: estás livre. Quero que feche teus olhos e lembre de algo que você precisa de libertação agora. Vai até lá em pensamento e diga: estou livre. Fala o nome da pessoa também: está livre. O mestre está falando. Aleluia! Você está aí? Estás livre. O espírito que estava atormentando ela era de enfermidade. Existe espírito de enfermidade, espírito de bancarrota, que é de falência, espírito de pombagira, que trabalha no divórcio, espírito de Zé Pilintra, tranca-rua, né? Que trabalha também nos vícios. Existe espírito de tudo quanto é lado. Eu não sei qual o espírito que está atuando na sua vida. Talvez você já está acostumado, talvez você já está largando a toalha. Deus está dizendo: eu vou lá e vou tirar esse espírito maligno da tua vida, da tua casa. Você só precisa crer no que o Senhor está falando. Querido, quem está com Cristo não fica mais aprisionado por Satanás, querido. Ele disse que nós passaríamos pelo vale, pela fornalha. Nós passaríamos, nós não ficaríamos presos, querido. Por que essa mulher estava presa? Porque tinha área da vida dela que ela ainda não tinha aceitado a cura, que ela não tinha ido exatamente na pessoa que ela devia ir. Ela estava acostumada a ir para a igreja. Talvez você está aqui, você está acostumado a vir na igreja. Você se sente melhor com a palavra. Você se sente melhor muitas vezes quando volta para casa. Ai, que palavra, eu estou aliviada. Não, Jesus não quer botar band-aid, Jesus quer curar, querido. Jesus não quer botar um polvidine para lavar, Ele quer curar, Ele quer tirar as feridas, Ele quer sarar. Ele quer libertar você desse cativeiro emocional.
dessas pragas, dessas maldições. Querido, Satanás pode estar com as grades, mas em Mateus 16 o Senhor Jesus diz que Ele deu as chaves do reino para mim e para você. A chave está na sua mão, querido. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Faz assim comigo, eu estou com a chave. Então se solta desse cativeiro, querido. Vai até lá. Você sabe, querido, uma vez a gente estava aqui numa reunião de guerreiros, muito tempo atrás, e Deus mostrou muitas coisas para nós. Uma das coisas que Deus mostrou foi que existia um plano, existia uma planta arquitetada para cada ser humano na terra. Jesus arquitetou e planejou cada vida, sabe? Mas alguns planos desses aqui que Jesus tinha feito, que Deus tinha feito, estava na mão de Satanás, e ele estava amarrando dentro de cativeiro, dentro de cadeias. E nós precisávamos, por fé, por oração, ir até lá e arrancar esse papel, esse plano, todo o projeto de Deus da mão de Satanás, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem muitas coisas que Deus planejou para você, querido, que Satanás está com um projeto na mão. Muitas coisas. O que eu preciso, pastora? Determinar na tua vida que Satanás não vai ficar com uma unha da tua família. Satanás não vai ficar com nada que é seu. Que tudo que Deus projetou para você, você vai viver aqui, querido. Por favor, para de andar para trás. Para de aceitar. Olha, é isso mesmo. Eu sempre disse isso para vocês. Todas as coisas que me sobrevieram, todas as coisas que vieram na minha vida, querido, vieram, sim, vieram, mas foram embora da mesma forma que vieram, querido. Porque eu não aceito, eu não aceitei, eu não sentei para reclamar, eu não tive tempo de deitar para reclamar. Tem gente que pega as coisas que o inimigo lança e vai deitar numa cadeira de balanço e fica lá balançando, chorando nas cinzas. Aleluia! Lá em Isaías 61 diz que a gente tem que pegar o óleo da alegria e trocar pelas cinzas que Satanás tem colocado na nossa mão. Tem que pegar o óleo da alegria e trocar, querido. Por favor. É uma noite que Deus quer arrancar do cativeiro coisas que estão aprisionadas. Quem crê comigo? E a mulher, tu está livre dessa enfermidade. E no 13, por isso que eu digo, quando ele disse está livre, ela não se endireitou ainda. Mas no 13, ele chamou tão pertinho, gente, tão pertinho, que ele fez isso aqui, ó. Ela teve que vir lá de trás de arrasto. Mulheres não tinham voz, mulheres não falavam, mulheres eram, até hoje, né, lá para os judeus, né, até hoje. Então, mulheres eram aprisionadas. E eu fico tão encantada, porque Jesus vai de contra tudo isso. Jesus quebrou o tradicionalismo, a cadeia do tradicionalismo naquele dia. Jesus quebrou a cadeia da religião naquele dia. Jesus quebrou a cadeia, que eles diziam que mulher não podia falar, que mulher, entendeu? Jesus quebrou tudo, porque Jesus é novidade de vida. Jesus é vida, querido. Jesus não é tradição, Jesus não é religião. O homem quer imputar religião, colocar regras, querido. Jesus é vida. Jesus é liberdade. E a palavra de Deus diz que ele chamou bem para perto. Aí os caras ficaram loucos. Chamar uma mulher encurvada para perto. Olha só, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Por quê, queridos? Que logo endireitou. Não tem, queridos, não tem Satanás, não tem legião, não tem demônio de encruzilhada, não tem obra de macumbaria, não tem nada que fica de pé perante o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, querido. Se você tem medo de macumba, se você tem medo de sapo, se você tem medo de coisa, você não está com Jesus. Ele veio para desfazer as obras do diabo, querido. Fazia 18 anos, Camila, 18 anos que ela não olhava para cima. E quando ele colocou a mão, ela se endireitou imediatamente e deu glória a Deus. Sabe por quê? Como é que situações encurvadas e derrotadas vão dar glória a Deus? Só pode dar glória a Deus quando Deus endireitar as coisas que estão tortas na sua vida. Amém, gente?
Tem gente com a vida torta, como é que vai glorificar Deus? Tem gente comendo na mão do diabo, como é que vai glorificar Deus? Eu imagino que aquela mulher nunca tinha dado um glória a Deus na sinagoga. Como é que ela vai dar glória a Deus? Todo mundo vai rir dela, estava encurvada, andando de arrasto. Mas quando Jesus tocou, ela se endireitou e ela saltou, dando glória a Deus. Veio agora. Deus te tirou de sarjeta, Deus manda te dizer. Deus te tirou de cativeiro. Você não tinha um pinto para dar água, Deus manda te dizer. E você não dá glória a Deus. Cuidado, hein? Se Deus te dá, e Deus muda a vida, e você não dá glória a Deus, cuidado, hein? Satanás começa a roubar tudo de novo. Porque tudo que Deus fez na minha vida, e faz todos os dias, é para dar glória a Deus. Tudo que Ele endireita é para me dar glória a Deus. Tudo. Aleluia. Deus é bom. E tomando a palavra, diga comigo, príncipe da sinagoga, religioso, o papa na época, o bispo da época, né? O cara top, o cara que entendia tudo de lei, o cara que andava com franjas compridas, ele ficou indignado. Ele ficou com muita raiva, porque Jesus curava no sábado. E ele pegou e se levantou e pegou a palavra e disse: vocês aí, não tem 6 dias para vir aqui para ser curado? Tem que vir logo no dia de sábado. Olha como ele amava as pessoas. Olha como esse religioso queria ver alguém são. Olha como esse religioso estava cuidando de almas. Olha o tradicionalismo, querido, a religiosidade, a idolatria mata as pessoas em vez de curar. Mata as pessoas em vez de curar. Em vez de libertar, coloca mais jugo ainda, mais peso ainda, mais fardo ainda. Se você, querido, está num lugar, numa religião, eu não sei por que eu estou falando isso, que coloca fardo, que coloca jugo, que coloca, sabe, tradicionalismo, querido, você está no lugar errado, porque Jesus é libertação e liberdade. E eles ficaram indignados, porque quando Jesus vai tocar em você, quando as pessoas começarem a ver que a tua vida se endireitou, que você já não anda rastrejando, que você não depende mais dos outros, né? Você não anda mais à mercê do tempo, você não anda mais envergonhada, você se levanta, você anda reto. Ah, querido, o inimigo se levanta também, para falar, para zombar, para maltratar. Pasmem vocês, às vezes os inimigos estão dentro da própria casa. Sabia disso? Mas o que deu? Lucas está doido. Culto quarta, monte sexta, culto sábado, culto domingo. Lucas está doido, Lucas. Vim depois para serem curados no dia de sábado. Respondeu Jesus: hipócrita, hoje mesmo de manhã eu vi vocês desprender o boi de vocês, a jumenta para dar água. Isso é trabalho também. Vocês falam uma coisa, mas vocês fazem outra. Hipócrita. Jesus, ele chamava de hipócrita na cara. Sabe, se hoje um pastor for falar para alguém hipócrita, porque sabe que fala uma coisa e faz outra, a pessoa dá meia volta e some. Jesus, ele chamava de hipócrita mesmo. Hipócrita, estão aqui pregando uma coisa, estão falando uma coisa, mas vocês mesmos estão fazendo errado. Vocês soltaram a jumenta para dar água hoje, vocês soltaram os bois para dar água hoje. Isso também é trabalho. E eu não convinha eu soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão que está há 18 anos mantida por Satanás. Deus falou assim, Jesus falou assim: tu pode soltar lá a ovelha para dar água, e eu não posso soltar essa filha para ela vir beber a mim, que eu tenho a água da vida? Eu não posso soltar e desamarrar essa mulher que está presa há 18 anos?
Eu vim aqui por causa das pessoas. Eu não vim aqui por causa do sábado. Jesus, ele se move com pessoas. Jesus não se move pela tradição, pelo que você acha, pelo que você pensa. Ele disse: como que eu não ia soltar essa mulher? Sabe de uma coisa, querido? O que mais me chama a atenção? Gênesis 12, 3, bota aí. Sabe o que é filha de Abraão? Nós somos filhos de Abraão, amém? Você sabe disso? Filhos de Abraão significa filhos da promessa. Que Deus prometeu que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E por que, querido? Que ainda filho da promessa, filho de Abraão, cheio de promessa de Deus, estava presa 18 anos. Por que, querido? Que as pessoas dizem assim: você é filho de Deus, você tem uma promessa. E por que tem área da tua vida que ainda está presa? Abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei e te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus disse: essa é filha da promessa, essa é filha de Abraão, mas tem áreas da vida dela que ainda não está solta. Ainda que tenha promessa, tem áreas da vida dela que eu preciso soltar hoje. Talvez, queridos, volta lá para Lucas de novo, Gabriel. Talvez tenha áreas da tua vida, querido, que mesmo você recebendo uma promessa de Deus, mesmo você recebendo, querido, que Deus tem planos grandes na tua vida, mas tem trava que Jesus precisa soltar. Tem cordas que Satanás amarrou que precisam ser soltas nessa noite. Ele veio com a tesoura do céu essa noite. Ele vai cortar. Não importa, querido, não importa se faz 18 anos, não importa se já está até enferrujado. Jesus veio com a espada do céu, com a tesoura do céu, e ele vai lá naquele cativeiro e ele vai te soltar. Tem prisão, mesmo tu sendo receber. Eu tenho uma pessoa que está aqui hoje, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer: você já recebeu tantas promessas de Deus? Deus já disse que você ia fazer tantas coisas, e você pergunta: Deus, será que é mentira? Você já recebeu tanta profecia, mas a tua vida está encurvada, e você diz: não, isso não é para mim. Você já acostumou com o encurvamento, com o que Satanás botou de freio na tua boca. Você já se acostumou com isso. Deus está dizendo: você é filha de Abraão, e todas as promessas estão para ti, sim. O problema é que tem áreas da tua vida que você deixou entrar. Alguém, um inimigo, atormentou você, mas hoje ele está aqui para te soltar. Não convinha soltar, diga comigo, soltar dessa prisão. E eu volto a dizer, dentro da igreja, na sinagoga, escutando a palavra, ali, encurvada, buscando a Deus, presa, amarrada por Satanás. Satanás botando a coleira nela. E não era uma enfermidade física, era espiritual. Tem enfermidade que é física, mas tem enfermidade que médico nenhum acha. Ninguém acha nada. É Satanás botando, é Satanás fazendo macumba, trabalho de macumbaria. Ele encontrando brecha na tua vida, na tua geração, palavras de maldição. Querido, mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, desmanchar. Eu fico olhando muitas vezes, eu não sei, eu viajo, né, em cima dessa palavra. Eu imagino, sabe, Satanás lá no macumbeiro, vai lá, faz macumba lá para aquela pastora, olha, coloca o nome dela no sapo. Mas, querido, isso aconteceu lá na igreja de baixo, no Moinho Matiola. Eu lembro que eu cheguei um dia de manhã para trabalhar, às 9 da manhã, por aí, 8h30. Eu cheguei para ir na igreja, para vir para a igreja. A menina já estava lá dentro, o pessoal que trabalhava, tinha uma pessoa só, já estava dentro e não viu. E eu, quando encostei o carro, eu vi um prato cheio, sabe, de pipoca. Gente, tinha um sapo seco, sabe, tinha milho, tinha um monte de coisa ali, um monte de coisa. E eu sempre tive essa palavra muito nítida comigo, que Jesus veio para desfazer, chutar, destruir as obras do diabo. E quando eu vi aquilo ali, eu disse: trabalho
Tu perdeu tempo, sabe por quê? Porque o meu Jesus desfez tudo isso aqui. Nada vai pegar em mim, em nome de Jesus. Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos, diga assim, Satanás mantinha presa. Gente, pelo amor de Deus, eu já estou quase encerrando. Amado, presta atenção só um pouquinho aqui no que eu vou falar. Imagine Satanás agora e suas gangues. Imagine um demônio furioso. Porque eu já falei para vocês que demônio tem poder também. Eu já falei para vocês que demônio é astuto e muito sábio, é arquiteto. Eu já falei para vocês que ele constrói castelo. Presta atenção, jovem. Presta atenção, você que está me olhando. Você imagine, querido, você é aprisionado por um demônio violento desse. O que ele não faz com o ser humano? Sabe, tem pessoas que estão dentro da igreja, querido. Volto a dizer, mas Satanás está preso, amarrado com corda. O Satanás dá ordem, tu vai lá e tu vai. Sabe, a pessoa não muda. Tem espíritos malignos atormentando. Demônio de depressão, de opressão. Eu nunca vi um povo tão opresso, querido. Eu nunca vi uma geração que parece que não dá mais glória a Deus, não olha para o céu, só olha para baixo. Qualquer coisa que perde nessa terra, não quer mais Jesus, não quer mais nada, esquece do céu, querido. Satanás está aprisionando na mídia, está aprisionando na fofoca, está aprisionando na mentira. Ele é o próprio pai da mentira. Na falta de reverência aos pais. Satanás está aprisionando. Tu imagina, querido, áreas da tua vida que talvez Satanás está com uma corda assim, ó. Não, aqui eu te tenho ainda. Vamos lá. Até tu vem para a igreja, tu canta, mas vai embora. E ele fica assim, não, mas eu te tenho ainda, ó. Estou aqui contigo na corda, na coleira. Querido, se livra disso essa noite. Se livra dessas cordas essa noite, querido. Seja transparente diante de Deus, querido. Por favor. Você que sabe que está em pecado. Você que sabe que precisa arrumar a tua vida. A palavra de Deus diz ali que aquele que está em pecado é do diabo. Se você sabe que áreas da tua vida precisa mudar, muda. Corta essa corda de Satanás hoje, querido. Tinha áreas da vida dessa mulher que cada vez mais se encurvava mais. E ela estava dentro da igreja. E ela tinha promessa de Deus. Mas ela não podia se endireitar até que Jesus mandasse Satanás sair, querido. Aleluia. E dizendo isso, todos os seus adversários, diga comigo, adversário, ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus veio desatar um nó na tua vida hoje. Ele veio desatar essa corda que Satanás, sabe por quê? Chega de ser envergonhado. O inimigo é que tem que sair envergonhado, querido. O inimigo é que tem que sair, querido. Não é você que tem que sair. Quantas vezes Deus manda te perguntar que no fim foge dos confrontos que Deus te coloca? Você não precisa fugir dos confrontos. Aquela mulher foi para frente do altar, toda encurvada, torta, o pessoal rindo, a maioria do pessoal apostando assim, ele não vai curar, né? O que ele vai fazer com uma torta dessa? Mas daquele dia ela não saiu mais envergonhada. Ela chegou envergonhada, mas ela saiu erguida. O que saiu envergonhado foi Satanás, querido. Querido, eu fui muito usada por Satanás, muito. Eu tinha legiões de demônios na minha vida. Mas quando Jesus me tocou, Jesus me endireitou, Jesus me curou, querido. Agora quem sai perdendo e correndo todos os dias é Satanás da minha vida. Quando eu acordo, ele já sabe, porque eu entrego a minha vida para Jesus naquela hora que eu acordo. Eu já acordo, eu já disse para vocês, a minha cama é alta, eu já vou de joelho para o chão, eu já entrego a minha vida, e naquele dia, ele já não pode mais me tocar, querido. Jesus quer soltar nós nessa noite. Mateus 16, 19. Aleluia. Aleluia. Eu te darei as chaves, diga comigo, as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado nos céus.
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Satanás pode aprisionar, amarrar com corda, mas você está com a chave na mão, querido. Depois você pega. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz.
mão no seu coração. Sabe, querido, aquela mulher estava dentro da igreja e o único nome que ela tinha era mulher encurvada. Talvez o nome seu seja depressão, da sua família é viciado, da sua família é briga, eu não sei, querido. Mas Jesus, quando olhou para ela estava dentro da igreja, ela estava lá atrás. Jesus parou tudo e chamou aquela mulher e disse: vem para frente, vem aqui. E quando ela chegou bem perto, ela disse: você está livre. Você está livre dessa enfermidade, desse mal. E quando Jesus chamou mais para perto, mais um pouquinho, colocou a mão. Quando Jesus pôs a mão sobre ela, ela endireitou imediatamente e começou a dar glória a Deus. Você está aqui na frente como um ato de fé, querida. Você está aqui na frente como um ato que você veio. Então eu determino agora pela fé que você veio aqui, porque tudo é por fé. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão aprisionadas? Quantas pessoas estão aqui, Senhor, orando por alguém que está aprisionado em casa? Alguém que está aprisionado na sua família, Pai. Porque nós não podemos ficar felizes se nós tivermos gente aprisionada. Nós não criamos filhos para Satanás. Nós não estamos nossos irmãos para Satanás. Pai, tudo aquilo que está encurvado, Pai, tudo aquilo que a pessoa que está aqui na frente hoje apresentando a Ti, Pai, que está encurvado na sua vida, Pai, que elas descobriram, detectaram, Senhor, que está preso, Senhor, que Satanás está mantendo na corda, que Satanás está mantendo, Senhor, eles arrastados, ó Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós estamos aqui por fé, nós, os obreiros levitas, nós estamos orando aqui, Pai, nós estamos intercedendo agora, Pai, e tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está amarrado, com a ordem do Senhor Jesus, com a ordem da palavra de Deus, esses nós vão se romper, esse cativeiro vai se romper, porque o Senhor Jesus está nesse lugar, o Senhor Jesus está nessa campanha, Pai, e quando nós terminarmos novembro, Senhor, essa pessoa não será mais a mesma, porque tudo que era torto, tudo que era amarrado, o Senhor está soltando, o Senhor veio soltar nessa noite, prisões religiosas, prisão de enfermidade, prisão de divórcio, prisão financeira, tudo que o Senhor vem soltar agora, prisão da incredulidade, Senhor, da idolatria, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós estamos diante de um Deus vivo, num Deus que tudo pode, num Deus que está acima de todas as coisas, e baseado nisso, Pai, nós entregamos a nossa vida, e quando nós saímos desse lugar, Senhor, nós estaremos desamarrados, a nossa casa está desamarrada, a nossa casa está solta, para dar glória a Deus. Pode cantar louvor, cante conosco, levante as suas mãos, determine, não há ferrolho, está quebrando, que se fechem diante da sua voz, não há doenças, nem
que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e diga assim: eu estou indo para casa. A minha casa está solta, está livre, porque o Senhor Jesus me deu a voz de comando e me disse: eu estou livre. Minha casa está livre. Diga: eu tenho as chaves do reino dos céus e eu estou ligando aqui na terra a minha vitória e a vitória da minha casa, em nome de Jesus. Eu te abençoo, vai em paz. Não esquece que a gente tem um bazar aí atrás para você olhar. Continue adorando, continue adorando, continue.